Bem-vindo ao canal Crônicas do Inusitado. 10 evidências históricas da existência de Jesus. 1. Os escritos de Flávio Joséfo. Evidência. Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I, mencionou Jesus em duas passagens principais de sua obra Antiguidades Judaicas. A mais famosa é conhecida como Testimonium Flavianum, livro 18, capítulo 3, parágrafo 3. Nesta passagem, Joséfo descreve Jesus como um homem sábio que realizou grandes feitos e foi condenado à cruz por Pôncio Pilatos, influenciado pelas autoridades judaicas. Ele também menciona que Jesus teria ressuscitado no terceiro dia, como profetizado. Contudo, a autenticidade desta passagem é debatida, com muitos estudiosos considerando-a parcialmente interpolada por copistas cristãos ao longo dos séculos. Apesar disso, acredita-se que um núcleo autêntico menciona Jesus como figura histórica. Outra passagem faz referência a Tiago, irmão de Jesus, livro 20, capítulo 9, parágrafo 1. Esta segunda referência é considerada amplamente genuína. Joséfo relata o julgamento e a execução de Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, o que confirma indiretamente a existência de Jesus e a sua associação como figura messiânica. Importância. Joséfo não era cristão, o que dá peso às suas menções como evidências não tendenciosas da existência histórica de Jesus. 2. Os escritos de Tácito. Evidência. O historiador romano Tácito, em seus Anais, escreve sobre a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, mencionando explicitamente Cristo, que foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A passagem de Tácito sobre a perseguição aos cristãos está no livro 15, capítulo 44 dos Anais. Ele descreve como Nero, após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., procurou culpados para desviar a acusação de que ele próprio teria causado o incêndio. Tácito relata: para acabar com os rumores, Nero culpou aqueles que eram odiados pelas suas abominações e os castigou com as torturas mais severas, um grupo que o povo chamava de cristãos. Cristo, de quem derivava o nome, havia sofrido a pena capital sob o governo de Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. Embora reprimida por um tempo, essa superstição perniciosa irrompeu novamente não só na Judéia, mas também em Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas do mundo se encontram e ganham adeptos. Importância. Tácito é um historiador secular e bem respeitado, e suas menções confirmam a existência de Jesus e a execução sob Pilatos, corroborando os relatos dos evangelhos. 3. O papiro de Egerton. Evidência. Datado do século II, este papiro contém fragmentos de histórias da vida de Jesus que não estão nos evangelhos canônicos, mas que mostram uma tradição antiga sobre seus ensinamentos e milagres. Importância. Esse documento confirma que histórias e tradições sobre Jesus já circulavam logo após sua morte e mostram um rápido crescimento do movimento cristão. O papiro de Egerton é um documento valioso para os estudiosos do cristianismo primitivo por diversas razões. Diversidade de narrativas. Ele demonstra a diversidade de narrativas sobre Jesus que circulavam nos primeiros séculos do cristianismo, além dos 4 evangelhos canônicos. Origens do cristianismo. O texto oferece insights sobre as crenças e práticas das comunidades cristãs primitivas. Formação do Novo Testamento. O papiro de Egerton ajuda a entender como os evangelhos canônicos foram selecionados e canonizados. 4. O ossuário de Tiago. Evidência. Uma caixa funerária do século I com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus, foi encontrada, sugerindo uma possível conexão com Tiago, o irmão de Jesus. Importância. Se autêntico, esse ossuário oferece uma referência física e arqueológica direta a figuras da família de Jesus, mencionadas no Novo Testamento. Embora a descoberta do ossuário de Tiago tenha gerado grande entusiasmo, a maioria dos especialistas considera que se trata de uma fraude. O caso serve como um lembrete da importância de analisar criticamente as descobertas arqueológicas e da necessidade de evidências sólidas para corroborar afirmações extraordinárias. 5. A inscrição de Pilatos. Evidência. Uma pedra encontrada em Cesareia Marítima traz uma inscrição que menciona Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, foi encontrada em 1961.
O que a inscrição diz? A inscrição, escrita em latim, indica que Pilatos dedicou um templo ao imperador romano Tibério. Essa descoberta confirma a posição de Pilatos como governador da Judéia, tal como descrito nos evangelhos. Além da inscrição na pedra encontrada em Cesareia Marítima, outras evidências arqueológicas corroboram a existência histórica de Pôncio Pilatos. Moedas cunhadas durante o governo de Pilatos foram encontradas. Um anel com o nome de Pilatos foi descoberto. Importância: a inscrição confirma a existência e o título de Pilatos, a figura romana que condenou Jesus, conforme descrito nos evangelhos. 6. A Sinagoga de Cafarnaum. Evidência: as escavações em Cafarnaum revelaram uma sinagoga construída sobre uma estrutura anterior do século I, que muitos acreditam ter sido o local onde Jesus ensinou seus discípulos. As ruínas da sinagoga de Cafarnaum foram descobertas no século XIX e escavadas no século XX. As escavações revelaram uma sinagoga típica da época com bancos de pedra, um púlpito e inscrições em aramaico. A descoberta arqueológica da sinagoga confirmou a existência deste local e reforçou a credibilidade dos relatos bíblicos sobre a vida de Jesus. Importância: esse local é mencionado em vários relatos dos evangelhos, onde Jesus teria ensinado e realizado milagres. A descoberta dá contexto histórico e geográfico às narrativas. 7. A Casa de Pedro em Cafarnaum. Evidência: uma casa em Cafarnaum foi identificada como um lugar de devoção cristã do século I. Inscrições antigas sugerem que os primeiros cristãos acreditavam que ali era a casa de Pedro. A data exata da descoberta da casa de Pedro não é precisa. As escavações em Cafarnaum foram realizadas em diversas etapas ao longo do século XX. Importância: Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus, e o fato de sua suposta casa ser um local de culto cristão tão antigo sugere a veneração de figuras associadas diretamente a Jesus. 8. O papiro P52. Evidência: este pequeno fragmento de papiro, datado de cerca de 125 d.C., contém trechos do Evangelho de João. É um dos mais antigos fragmentos do Novo Testamento. O papiro P52 foi descoberto no Egito e adquirido pela Biblioteca de John Rylands em Manchester, Inglaterra em 1934. Conteúdo: as palavras preservadas no papiro incluem parte do diálogo entre Jesus e Pilatos. Datação: a paleografia, estudo da escrita antiga, e a análise do material indicam que o papiro foi escrito no século II, tornando-o um dos mais antigos manuscritos do Novo Testamento. Importância: esse fragmento demonstra que os textos sobre Jesus estavam sendo copiados e distribuídos muito próximos à sua vida, reforçando a autenticidade das tradições cristãs primitivas. 9. As catacumbas cristãs de Roma. Evidência: escavações nas catacumbas romanas mostram símbolos e inscrições cristãs, datadas do século II, com referências a Cristo e à vida eterna. Durante os períodos de perseguição aos cristãos, as catacumbas também serviam como locais de reunião e culto clandestino, oferecendo um refúgio seguro. As paredes das catacumbas eram frequentemente decoradas com afrescos e símbolos cristãos como o peixe, o bom pastor e a cruz. Muitas tumbas possuem inscrições com os nomes dos falecidos, orações e símbolos religiosos. Importância: as catacumbas indicam que a veneração por Jesus era central para os primeiros cristãos, que também enfrentavam perseguição. Essa prática mostra como o movimento cristão cresceu e manteve-se firme pouco tempo após a crucificação. 10. O testemunho de Suetônio. Evidência: Suetônio, outro historiador romano que viveu aproximadamente entre os anos 69 e 141 DC, menciona que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma devido a tumultos provocados por um tal Crestus, provavelmente Cristo. Alguns estudiosos sugerem que Crestus poderia se referir a outra pessoa, um líder judeu desconhecido que causou problemas em Roma. Essa interpretação é menos comum, mas não pode ser completamente descartada. Importância:
Este relato mostra que a figura de Jesus, ou pelo menos seus seguidores, já provocava reações significativas em Roma na década de 40 d.C., indicando a existência de uma comunidade cristã ativa. Gostou do vídeo? Conhecia esses fatos? Inscreva-se no canal, clique no botão like e deixe um comentário. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.